Estou aqui mais uma entrevista com o meu projeto Klebcast. Hoje tenho a honra de ter o convidado aqui, o Thiago, Matéria-Prima. Bem-vindo, Matéria. Boa noite, Boa noite, Binho. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado da gente ter esse reencontro, mesmo no meio dessa loucura toda. É um prazer imenso trocar ideia com você, velho. Tamo aí, tamo aí. Essas entrevistas, elas estão disponíveis em vídeo no YouTube. Aí quem puder se inscrever lá me ajuda. Eu estou disponibilizando como podcast para o SoundCloud, iTunes e Spotify. Ô, Thiago, eu tenho um princípio aqui de não apresentar as pessoas, eu peço para cada um se apresentar. Na sua atuação aí artística, profissional, como é que geralmente você se apresenta? Meu nome é Thiago. Eu me apresento agora trabalhando com música como matéria-prima. Eu me considero um skatista que se tornou rapper. E eu acredito que isso molda muito a dinâmica do meu trabalho, porque no skate a gente absorveu muita música diferente. A gente tem punk rock, hardcore, rap, jazz, entre vários outros gêneros ali, a maioria deles contestadores, alguns outros experimentais. E eu acredito que o que me formou enquanto música foi tudo que eu absorvi no skate e para além disso. Só que o rap, ele me pegou sem chance, não teve como não. Desde que eu conheci, inclusive, você fez parte disso, me mostrando algumas músicas, né? Eu lembro até hoje que você fazia umas fitinhas assim com uns desenhos e a gente já ficava ali viajando nos traços que você tinha, porque tinha pouca gente que tinha essa coisa tão fluida. E aí nas fitinhas que você fazia, você tinha sempre um doodle, né? Alguma coisa diferente ali para poder ilustrar como era a fita. E eu lembro que você me impressionou a fita do Taíde, mano. Eu acho que é o primeiro disco dele. Eu agradeço até hoje por esse empurrão que você me deu assim. Eu também tenho essa história, né? Eu comecei a desenhar pelo skate. Andando de skate, eu ia vendo ali as estampas dos shapes, da madeira do skate, das rodinhas e tal, e imitei várias e ficava desenhando. Tem muito essa relação com o skate, com o desenho, o grafite e tal, né? E como é que você começou no rap mesmo? Assim, qual foi o momento que você falou assim, não, acho que aqui eu vou investir, que é uma parada que eu curto mesmo, e desencadeou aí nesse caminho do rap? Você tem algum momento que você vê essa virada assim? Cara, a eu me senti seguro para poder cair dentro do rap mesmo nos anos 2000, quando eu conheci o Marechal, conheci de leve, alguns MCs do rap carioca, e aí a gente começou a trocar uma ideia depois de um show que teve aqui em BH, do lançamento de uma coletânea que se chama Hip Hop Zoeira, e eu já tinha arriscado escrever algumas coisas, porque o Geico, nosso amigo de longa data, ilustrador foda também, tinha me passado algumas coisas. Ele que me ensinou a Tribe Called Quest, me ensinou Young Black Teenager, Digable Planets, Disposable Heroes of Hypocrisy. E isso ali, ficava ouvindo aquilo, tipo assim, para sempre, ouvia tudo do repeat, aquele rolê precário das fitinhas, mas sempre tinha aquele valor. O acesso era pouco, mas rolava. E aí a gente começou a trocar muita ideia e ele tinha alguns projetos, né? Eu lembro que ele tinha o Deep in Leak, que era um projeto tipo de música eletrônica, não sei definir bem o que era. Foi no começo, bem no começo de internet, era difícil de escolar um computador, mas lá quando ele morou ali no centro, a gente chegou até a morar junto uma época e ele tinha um pouquinho de domínio do Fruit Loops, se não me engano, acho que era o programa que a gente usava. E aí a gente tentava fazer uns loops, algumas coisas assim, para poder fazer alguma coisa completamente diferente do que tinha no cenário. E acabou que eu era tímido pra caralho, os recursos eram menores, aí eu fui discotecar. E nisso discotequei uma época e depois eu voltei a tentar escrever, porque eu gostava muito do que era dito, eu tipo mergulhava de fato.
no contexto das rimas, do cenário que pintavam, o quão visual era cada verso, e o quanto que eu consegui me relacionar com aquilo. E aí voltei a escrever depois com mais confiança para os anos 2000, quando eu conheci Marechal, né? Quando eu conheci os caras me convidaram para fazer parte de um coletivo que eles tinham, que é o coletivo Quinto Andar. E aí não teve mais volta. Aí comecei a escrever, gravei meu primeiro som, gravei segundo, terceiro. E foi aí que eu comecei a abraçar mesmo, assim, de fato, o rolê do rap. Então você já começou direto com o Quinto Andar? O som mesmo de rap, assim? Sim, com mais força, sim. Com mais convicção e tal, sim. E assim, você tem esse disco bem boom bap, que ele rememora um pouco essa época, né? Acho que você traz umas referências, a própria música, bem boom bap, é por aí, né? Fala um pouco desse disco, qual que é a sua pegada na hora de fazer ele? O Bem Boom Bap surgiu numa época bem confusa da minha vida, assim, porque eu estava produzindo outros discos, estava no meio do processo de produzir o Tetris, que é o disco de um coletivo que eu tenho formado com o Gore Beats, que é do Rio de Janeiro, e o Ramiro Marte, que é de Volta Redonda. É o Rio também, mas é mais próximo de mim do que o Gore, né? E aí tem um disco chamado Segunda Fase, que é o segundo disco do Tetris, e eu estava produzindo o Bem Boom Bap, que é um disco que surgiu incidentalmente, assim, comecei a trocar ideia com o Dario Beats, que é de Curitiba, e a gente começou a falar da possibilidade de fazer um EP. E aí ele começou a mandar os beats e tal, de repente o disco foi começando a fluir junto com o outro. E nisso várias transições aconteceram ao mesmo tempo, e eu ali meio que perdido no momento da vida, e fui ao mesmo tempo cavando esse lugar de fazer esse disco. Enfim. O Dario, ele tem essa textura de fazer o boom bap, né? Que é boom, caixa bem marcado, o lance do loop do sample bem cortadinho e tal. E aí eu resolvi escrever uma letra. Uma das letras era uma letra que remetia a essas épocas, era uma coisa bem nostálgica, assim, sample. Eu escrevi essa letra em cima de outro beat, não do beat que está gravado no disco, porque era uma coisa bem nostálgica, era bem tipo, era quase um hip hop Ray do Naughty by Nature, tá ligado? E eu falei, eu vou nessa onda aqui. E aí comecei a lembrar de tudo que eu tinha vivido e resolvi dar o nome de Bem Boom Bap, que acabou virando o nome do disco. E aí eu passo ali a visão de várias vivências que eu tive nesse trânsito, inclusive pelo skate, né? Porque tinha ali o JK, que a gente andava, e que tinha o Jack, tinham vários manos lá dentinho, que tinha umas rodas de break, passava ali e ficava fascinado com os caras. Caralho, mano, como é que pode enriquecer a minha narrativa? E, por exemplo, já tacaram o lugar que uniu o skate e o break. Então, a gente tem essa coisa de fazer a união dos dois, agora muito mais forte do que nunca, mas aquilo ali foi embrionário, né? Pelo menos no Brasil e BH. Então, foi forte, assim, e de fato afirmar que o skate é quase que um quinto elemento, um sexto elemento do hip hop, porque é muito entranhado a coisa da rua, de descrever as vivências da rua, sabe? Então, tento prestar homenagem a várias personagens que passaram por esse caminho também, né? Escrevendo ali situações, escrevendo lugares. Muita gente se sente representado por ela. Alguma coisa eu fiz certo ali. Não, quando eu ouvi, eu fui lembrando de várias figuras ali, vários momentos. Outro dia Sim. eu estava trocando ideia aqui com o Coyote também, e a gente ficou Aham. falando muito desse lugar da influência do skate, né? Assim, para o meu desenho, para ele falando para os beats, você também para o seu som. É Aham. interessante, né? Porque o skate ele agrega várias outras frentes assim de expressão que a galera bebe na fonte do skate, né? Do fato de ter andado de skate, da coletividade e tal. É muito doido isso, né? O skate me fez conhecer pessoas que eu nunca ia conhecer se eu não tivesse, tá ligado? Ido para o campo do lazer, se eu não tivesse ido para o Nova, se eu não tivesse ali no lugar onde a gente não tinha tanta, se eu não tivesse ido para um lugar que não via tanta cor, não via tanta diferença de classe,
onde a gente pudesse, de fato, ali vir de uma quebrada, mas de repente você acaba na casa de uma pessoa que tem um piano na sala e aí ela te recebe bem e tipo divide a cultura que ela absorve com você e aí você sai de lá, né, assim, meio gratificado pelo fato de nunca ter vivido aquilo e achar que aquilo ia ser uma coisa impossível. E aí, assim, o skate trouxe esse lugar. E aí, cara, é assim, eu conheci gente com muitas camadas assim de conhecimento, de vivência e tal, né? Você vai de Patrícia a Estopa no mesmo lugar e os dois se davam muito bem, por exemplo, de um extremo ao outro, todos no mesmo lugar, criando histórias e dividindo vivências e tudo mais. Não era Disneylândia, mas tipo a gente tinha de fato uma troca muito rica, sacou? O Mancha, o Rato, e alguns a gente tem privilégio de encontrar até hoje e dividir histórias, outros, né, a gente não sabe. Querone, por exemplo, de Mico, puta, bicho, Sassá, Marcinho, irmão de Sassá, tipo, muita gente que tinha ali que, de fato, trouxe, ampliou a visão, assim, de você estar num esporte, por exemplo, que ele era, de fato, muito elitizado, a gente não tinha muita condição, tanto que, tipo, porra, durante muitos anos meu skate sempre foi mais fodido. Fui descolando uma coisa aqui, outra ali, aí alguém te dá um shape, alguém te dá umas rodas, alguém te dá uns rolamentos, alguém te dá um tênis, e sempre foi essa parada do desenrolo, que vai criando, inclusive, mais vínculo, né, e tal, ali, de um querendo puxar o outro para poder fazer com que a gente se portasse diferente perante essa sociedade escrota que julga a gente com tudo. É uma formação muito interessante, velho. Antes de ser um rapper, eu sou um skatista, tá ligado? E definitivamente, não tem jeito. Porque amplia demais a visão. E uma parada que rolava para mim muito no skate, que eu acho, é esse negócio de andar pela cidade, né? E aí eu fico pensando também no rap, eu sempre vejo o rap como uma espécie de uma crônica, assim, do cotidiano e tal. Tem muita Sim. música sua que você narra você até andando pela cidade, né? Tava em tal lugar, fui para outro lugar e tal. Como é que é a relação da cidade com a sua produção de rap? Você cria muita música a partir de andar na cidade, assim? A cidade, ela inspira pela beleza dos caminhos e pela observação que você faz ali, pelos caminhos que você passa. E tem outra, outro recorte de criar, que é passar por lugares específicos e deixar claro que era aquele lugar que você se refere. Por exemplo, tem uma música do Bem Boom Bap que chama Passeando no Apocalipse. Eu vou falando ali de lugares por onde eu passo, que é o caminho de ir lá para casa, tava eu e minha mina, e a gente passando por esses lugares. E aí eu marco bem. Tem lugares que inspiram por serem os lugares X, e tem lugares que inspiram sem que eu precise falar dos lugares. Igual tem uma música andando de bicicleta pela cidade aí. Tem uma música do Tetris, do segundo disco do Tetris, que é esse projeto com os amigos lá do Rio, que chama Quem Dera, que era um rolê de bicicleta. Assim. E aí eu lembro que eu estava passando ali, atravessando a Amazonas, perto da Praça Raul Soares. Então, esse rolê noturno de bicicleta ou de skate ou a pé, de fato, traz vários momentos para poder parar num lugar e falar, opa, deixa eu anotar isso aqui. Aquela praça, ou aquela luz, o Itaú com as horas, ou algumas situações da cidade fazem com que, de fato, você tenha que relatar aquilo ali. Ali o centro, o Baixo Centro, tem uma relação forte com aquilo de sentar num bar e escrever. Eu gostava muito de sentar ali naqueles bares que tem na Augusto de Lima, com o Padre Belchior, sabe? Tem um bar que chama Banzai, cara. É um bar assim, um bar porradão, mas é um bar que eu sempre ia para lá sozinho, sentava, colocava o fone, entrava numa bolha e, ó, escrevi várias lá, várias. E esse projeto seu, que eu até fui lá na apresentação do Dois Atos, Sim, ele é mais diferente das outras coisas que eu já tinha visto sua, né? Como é que rolou um pouco? Ele vai um pouco pro lado
da MPB também, né? Que MPB, rap também é MPB, mas uma MPB menos rap, né? Como é que foi a pegada desse projeto? Aí, mais melódico. Eu sempre quis fazer o diferente, né? Eu sempre, desde que eu comecei a me entender mais dentro da música, eu comecei a buscar sempre que era diferente, e queria experimentar um tanto de coisa. Numa conversa com o Alexandre de Sena, um amigo do teatro, que inclusive é do Espanca, eu perguntei para ele se não tinha condições da gente criar uma peça ou eu fazer parte de uma cena em que eu criasse um rap para ilustrar a cena, mas de uma forma completamente diferente, como se fosse só uma textura, sem batida nem nada, só o foco na palavra e uma textura musical por trás e tal. Enfim. Conversa vai, conversa vem. Conheci a Aline Vila Real, que era produtora de Espanca, e a gente começou a falar assim da possibilidade dela conseguir me produzir, porque ela produzia o Black Sonora. Dentro disso, a gente conversou durante, sei lá, um ano, dois, para poder ver qual que era a possibilidade de fazer algo. E aí veio o edital Funarte para fomento de artistas negros. E aí ela falou, ó, tem esse edital aqui, posso tentar te inscrever nele e tal, vamos ver. E ela se inscreveu. E eu queria fazer algo mais melódico, porque dentro de um projeto que eu tenho aqui em BH, do qual eu faço parte, que se chama Zimun, eu comecei a explorar muito essa parte melódica e eu queria poder fazer um projeto que tivesse um pouco mais esse perfil. Pensei num produtor do disco da Cell, o primeiro disco da Cell, que se chama Gui Amados. E ele era vinculado ao Instituto, né, que é um dos coletivos que produziu um monte de coisa boa, tá? Inclusive produziu Sabotagem. E aí a gente começou a trabalhar. E aí a coisa do melódico começou a tomar forma, porque a princípio era um disco de rap dentro de um projeto que tinha o foco em fazer um show mais teatralizado, assim, uma coisa mais dramatúrgica e, e um disco. Só que aí, a princípio, eu comecei a pensar em rap. E depois eu comecei a dialogar com o Gui a ponto dele sacar que eu podia explorar mais essa parte cantada. E aí eu pulei de ponto. E aí veio esse disco que se chama Dois Atos. O primeiro ato cantado e o segundo com mais raps. E eu me arrependo de não ter feito esse disco todo cantado, para ser uma coisa assim, uma marca completamente ímpar dentro do trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Mas outros virão, né? Vamos lá, quem sabe uma hora a gente consegue. E o Zimun, como é que tá? Fala um pouquinho do Zimun, como é que é né, o projeto, a banda, em que pé que tá. Zimun surgiu do skate também, né, bicho? Tipo assim, eu conheci o Gustavinho, né? Gustavo Amaral, que tá lá em Sampa, nosso brother. E aí a gente ficou muito chegado, porque a gente gostava muito de rap também. E aí a gente começou a andar direto. E aí eu conheci os amigos, né? Conheci o Klaus, conheci o Ravel, conheci o Castilho. E o Zimun surgiu de uma ideia do Lip 2, que está na Austrália hoje, né? E Ravel, o Rafa Nunes, e não lembro mais quem na época. E a gente tentou fazer um rolê, só que tava todo mundo fazendo outras coisas, tava tudo meio bagunçado. Aí depois que o Zimun deu uma afastada, voltaram, fizeram um disco do Castilho. O Zimun surgiu a partir desse projeto do Castilho, porque ele tinha um projeto com o Coyote, e eu acho que as coisas, em vez de fazer um disco de rap, com sample, tal, formato clássico, eles tiveram que mudar a produção do disco, porque ia ser através de um selo, a Serra Sônica, que era do Ronaldo Gino. Aí eles montaram a banda de novo, que era a primeira formação do Zimun, gravaram esse disco para não ter problema com direito autoral nem nada. Depois me chamaram para poder fazer parte desse disco e depois a gente começou a fazer mais trampo autoral.
E aí muita água rolou, bicho. Nossa, a gente conseguiu sair do país, a gente tinha uma proposta de tocar um dia na Itália e virou um negócio de um mês, que a gente foi para Portugal, depois foi para Itália. Cheio de perrengue, mas a gente foi. Tá lá no passaporte lá. E foi incrível, assim, tipo, a gente tá aqui mesmo, velho, é sério. E aí foi uma construção de identidade muito interessante, assim. Outro dia sim, né? Quando eu fui para São Paulo, em duas ocasiões, assim, eu tive a chance de conversar com dois grandes artistas do rap, que é um Rashid, que virou para mim e falou assim, mano, eu escuto muito aquela música sua com o Zimun, que vocês fizeram a releitura do Milton Nascimento, do Clube da Esquina. E o Rincon outro dia, a gente estava no Discopédia, assim. Aí eu cheguei no bar junto com o J. Gueto, um amigo de lá, e aí o Rincon tava lá, e eu cheguei todo jacu, né? Aí o Rincon falou assim, mano, eu escuto muito aquela música sua lá com o... Você fez a releitura do Milton, o Clube da Esquina, que é um lance do Zimun, era um projeto que tinha o objetivo de fazer releituras de clássicos de um MPB, mais lado B, né? MP lado B. A gente estava pensando em Azimuth, Clube da Esquina, e aí tudo deu uma brecada. Tamo aí, a gente fez aí 3 discos, né? Tem um Pra Frente, tem, tem o do Castilho, tem outro que chama Zimundo, se não me engano, acho que o primeiro, depois do Castilho, depois tem o Pra Frente, e depois tem o Sobre o Bom Senso e o Senso Comum. E a gente vai lançar uma música agora, quarta-feira. A Como é que gente chama a música? reativou. Já ia dar A música chama, o spoiler, né? A música chama Nova Desordem Mundial. Não tem como não, né, velho? Não tem como não falar do que tá rolando, não. Conta um pouco pra gente do Tetris, desse projeto Tetris, como é que ele funciona. Tetris é o seguinte, tem um produtor, um produtor incrível, beatmaker fodaço do Rio, se chama Gori Beats, que tá aí já há muito tempo. E tem o Ramiro Martins, que é um MC de Volta Redonda. Ele escreve com muita... É um cara muito habilidoso na escrita e muito inteligente. E aí eu nunca tinha ouvido falar, na verdade eu tinha ouvido falar do trampo dele e tal, e estava fazendo outras coisas na época, e as coisas passam, né, pela gente, e a gente às vezes não consegue parar para poder absorver. E aí, em 2014, 2015, o Ramiro fez um disco com o Gore, todo produzido pelo Gore, que se chama Áudio Mensagem. E aí eles me chamaram para fazer um verso. E eu tava seco, não tava conseguindo escrever nada, tava foda, tava uma fase da vida estranhaça. E aí eu consegui escrever esse verso. E o Ramiro me convidou para poder fazer parte do Manos e Minas, que era um programa que tinha na TV Cultura, extinto. Manos e Minas, infelizmente, Sabote, ele é ininterrupto, né? E aí a gente conseguiu fazer um programa, eu me apresentei junto com o Ramiro, e aí depois o Gore falou assim, mano, vamos fazer mais uma aí. Falei, como? E aí, no que era fazer mais uma música, virou um projeto que já está indo para terceiro trampo. Que a gente começou a fazer umas trocas assim de ideia pelo Zap, aí virou um grupo, aí o Gore começou a mandar beat igual pastel, o Ramiro também já escreve com facilidade, eu já estava com a caneta já destravada, comecei a escrever bastante também, e aí a gente formou esse projeto, que a gente conversa muito bem, assim, o Gore com a linguagem e eu e Ramiro com as ideias e com a rima, chegar no limite. E aí é um dos projetos que eu mais tenho apreço por ele, assim, porque é um refúgio de criatividade, a gente se solta ali, a gente não fica preso. Apesar dele estar no molde do boom bap, a gente tem uma tranquilidade muito grande de experimentar. Tá? Quando tem o último lançamento que a gente fez, acho que foi um ano atrás, se chama Calma.
E aí ele tem uma coisa que pende mais pro house, e aí a gente faz os rap em cima de um beat que ele é um pouco mais solto, mais descolado do que a gente costumava fazer. Então a gente tem isso assim forte. A marca do Tetris é essa. Um fato curioso do Tetris é que o seguinte, a gente começou a formar o Tetris ali à distância, e aí na época do Dois Atos, eu estava fazendo um pouco depois do Dois Atos, eu estava participando de um espetáculo que se chama Bala da Palavra, que foi produzido pelo Sérgio Pererê. Então tinha o museu, Laís Lacorte, Douglas Jean e a Maíra, Mai, na linha de frente nos vocais. Aí tinha Daniel Guedes na percussão, tinha o Richard Neves, tinha o Eloy baixo, e a Débora Costa, percussão. E aí tava difícil, cara. Difícil, porque, né, música é difícil pra caralho. Eu tava ali cheio de questões de ter feito um trabalho legal, tinha condições de fazer o trabalho com estrutura massa e tudo mais. Só que aí, no final das contas, a coisa meio que morreu na praia. E aí chegou uma mensagem para mim de um cara falando assim, mano, olha só, eu tô só passando aqui para poder falar que eu gostei muito do seu último trabalho, Dois Atos. Eu acompanho seu trampo e admiro seu trampo. E eu trabalho com arte também, então eu sei tanto que é difícil. Eu só queria passar para poder te dar um salve mesmo, porque queria te pedir para não desistir, porque várias vezes eu penso nisso também. Eu acho que a gente tem que se fortalecer. Quando você quiser trampar comigo, se o seu trabalho tiver a ver com o meu, você me dá o toque aqui, que eu estou à disposição. A gente pode trocar uma ideia. Eu falei, pode crer, quem que é esse cara? Leandro Lasmar, mano, que é um ilustrador da Galileu, da Super Interessante, um ilustrador foda. Aí eu falei, pô, pode crer, mano. E já que você falou de trampar junto, olha só. Aí já joguei o Tetris, saca? Já mostrei o Tetris para ele, entendeu? E aí é o seguinte, bicho, eu mandei para ele o, o trabalho e ele começou a trabalhar junto com a gente, velho. Então, assim, ele é um ilustrador e tal, fez o trabalho das capas do Tetris. Ele é um Tetris, tá ligado? Ele acabou se tornando um membro do Tetris, assim. Mesmo que fazendo as capas e tal, ele é parte do time. E aí ele começou a produzir beats, né? Começou a fazer umas batidas lá e tal. Mas tudo meio tímido pra caramba, não tô começando agora e tal. E mostrando pro Gore, mandando pro Gore na calada. Falei, ô Gore, escuta aí, velho. E aí, a gente agora, nesse trabalho que a gente está fazendo, escreveu, gravou num beat dele. Tá ligado? E ele nem imaginava. Aí, tipo assim, a gente mandou no grupo e falou assim, ô Lasmar, dá sua opinião nesse som aqui, mano, que nós vamos fazer e tal, lá no Tetris, não sei o quê. Falou, não, pô, demorou. Ouviu, era o beat dele, mano. O cara ficou numa felicidade. Porra! Então o Tetris é esse lugar, assim, tá ligado? Esse lugar de, tipo assim, de neutralizar os bagulhos que estão rolando de estranho e falar, mano, vamos ficar à vontade com o nível de criatividade, trazer todas as cores que a gente puder trazer para poder sair daqui diferente. É um trabalho que, assim, é legal pra caralho por conta desse tipo de conexões que foram feitas, foram sendo feitas, assim. É legal demais. Eu lembro que as artes do Tetris que eu vi são muito boas, né? E tem até esse negócio do Tetris ser encaixe, né? Então a banda também foi esse encaixe, né? De encaixando as coisas, né? Isso, isso. O Tetris tinha outra conotação, mas acabou que naturalmente ele foi chegando nesse lugar mesmo, assim, sacou? É o que eu lembro que há muito tempo você já fala inglês assim, bem, né? Você aprendeu e tudo. Eu até ficava impressionado quando você ia conversar com alguém, assim, você já saía desembolando com gíria e tudo. Você acha que o fato de ter aprendido inglês relativamente novo te ajudou a ter uma consciência do rap, te ajudou a escrever letras? Você acha que te influenciou no seu processo de pesquisa mesmo, de rap? Totalmente, bem. Totalmente, cara. Porque eu aprendi de casa, aprendi com rap, aprendi na tora. Eu lembro que o Colô, ele trabalhava numa escola de inglês.
E a gente era muito chegado, foi uma época que ficou muito chegado, né? Eu via ali andando de skate com ele me apresentando os rap também, MC Solar, Guru, várias coisas assim que, tipo, na época chegava, era difícil chegar, e ele tipo, me aplicou em algumas coisas e tal. A gente tinha uma onda muito forte com jazz rap na época, você tá ligado, né? O lance de eu ficar buscar o inglês veio de antes, né? Veio de escutar Michael Jackson, veio de escutar Al Green, veio de escutar Jimmy Castor Bunch, que mais? E uns rock progressivo, tá ligado? Que meu irmão escutava muito, os Marillion, tinha um monte de coisa, velho, que rolava e que eu já tinha uma pesquisa, assim, e ficar traduzindo as letras, né? E quando fui pro rap, essa coisa intensificou, porque, porra, não tinha referencial, e aí eu pesquisava mais, e pá, pegava umas revistas que tinham, tipo a Bis na época. Eu lembro que Fight the Power era uma letra que foi amplamente divulgada por conta do Faça a Coisa Certa, e aí tinha esse acesso. E aí comecei a mergulhar nisso, cara. Então eu mergulhei mais, porque eu falei, pô, é bagulho criativo pra caralho, mano. Por que esses caras falam isso, saindo da quebrada e tal, não sei o quê. Enquanto que aqui a gente tinha um outro molde de falar as coisas e tal, e aí eu fui indo mais pro lado de lá, sabendo que eu podia me relacionar com aquela realidade de alguma forma também, porque, né, eles falavam comigo com muita clareza. E aí eu fui começando a estudar e tal, só que eu era muito curioso. E aí, por exemplo, o Colô, ele me falou, trabalhava nessa escola de inglês, Minemo System, eu lembro na época. E aí eu tentei fazer um curso lá, só que eu era curioso demais, então eu ia para casa da Amanda. Eu não ia para aula, ia para casa da Amanda para ver Young TV Raps. Igual eu falo na Bem Boom Bap, que era ali do lado da escola mesmo, ali no São Lucas. E a gente tinha essa onda, né, de ficar cultivando, pô, ouvia Nas, ouvia Gangstar, ouvia De La Soul. Pô, lembrei outro dia, sabe de quê? Uns rappers judeus, mano. Step by Step, Step by Step. Você lembra disso, mano? Blood of Abraham. Ah, lembro. Lembro demais. Blood of Swing, assim. E aí eu ia buscando essas coisas, velho. E aí comecei a ouvir rap pra caralho e entender os bagulho um pouquinho mais pra frente, com mais clareza e tal. E aí, de fato, isso influenciou muito na forma de escrever, na forma de quebrar os limites e, tipo, talvez codificar as coisas, porque nesse padrão de rap que eu comecei a consumir tinha uma coisa de que a gente tinha que ou criar imagens, ou você ter um vocabulário muito amplo, assim, trazer muito conhecimento e criar metáforas e um monte de coisas ali para poder transformar aquilo num negócio forte, denso. E aí, essa influência. E aí, o rap dessa época, ele de fato me formou para poder trazer esse tipo de característica, sabe? Eu lembro que quando saiu o Wu-Tang, o Nas, o primeiro disco do Wu-Tang, o primeiro disco do Nas, tipo assim, era, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. E de repente cai um disco no seu colo, na mesma época em que sai lá, que foi o lance assim que rolou, acho que o Dentinho, DJ Roger D, salve DJ Roger D, ele tinha um acesso na 98, às vezes ele conseguia uma coisa ou outra que as gravadoras de lá, as rádios de lá mandavam para as rádios daqui para poder tocar. E aí a gente tinha acesso a uma coisa ou outra e ficava ali, né, imerso e destrinchando aquilo. Então, de fato, isso influenciou pra caralho, bicho. Eu lembro de eu ser um cara até inconveniente por conta dessa coisa de querer praticar o inglês, queria falar toda hora. E, assim, eu fui descobrir pouco tempo atrás que isso era uma coisa que me validava, porque a autoestima era muito baixa. E aquilo me fazia me sentir uma pessoa, de fato, especial, diferente. Tipo assim, pô, né, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é o que me traz. Meu valor tá aqui, velho. Sabe, assim, nossa, horroroso, horroroso. E aquele perfil do skatista, assim, mano, nós tá tudo na rua e tudo jogado mesmo, tem que chegar e meter o pé na porta, que é assim que a gente era. E eu tinha essa característica ainda que deixava as coisas um pouquinho mais confusas. E aí depois eu fui entender muito, muito isso, assim, desse comportamento, sabe?
Mas isso, de fato, abriu um monte de portas também. Se eu não tivesse insistido nisso, de repente ter sido até inconveniente, eu não tinha feito trabalhos incríveis assim que eu fiz ao longo da vida, tipo um trabalho que eu fiz junto com o pessoal de Gana para poder traduzir um diagnóstico para anemia falciforme no pré-natal, velho. Tava traduzindo reunião com a presidente da Hemominas, junto com um grupo de médicos de Gana e Atlanta. Foi uma loucura, sacou? Então eu olho e falo, pode crer, velho. Ainda bem que eu insisti, que eu fui pelinha em algumas épocas. Desculpa, gente, qualquer coisa, mas tamo junto. Eu lembro de uma cena de 99, um festival que teve do Louco, 99, que teve o África Bambata. Eu lembro que eu fui de Sim, busão e você foi com outra galera. Eu encontrei com você estava voltando a conversa com o África Bambata. Pô, conversei com ele, cara super de boa e tal. Vai abrindo as portas, né? A galera te entende, você entende a galera. É massa isso, né? tipo assim, mano. E depois eu traduzi uma palestra do Bambata aqui em Belo Horizonte. Muitos anos depois. E, porra, fiz conexões incríveis quando, tipo, também fui para São Paulo para poder fazer parte do festival lá. Chamava Indie Hip Hop na época. Foi depois do Louco. Do Louco virou Indie Hip Hop, depois virou Batuque. Aí troquei ideia com Jurassic 5, troquei ideia com Mos Def, troquei ideia com Talib Kweli. Mano, troquei ideia com o Bug do Digable Planets, mano. Num show que teve do Digable Planets lá. Sacou? Ele saiu do show assim, Yo, my man, can I take a picture, man? What's up? Aí ele, yeah, homie, come on. E aí tiramos uma foto, um bagulho louco. Então, velho, isso aí de fato me fez chegar mais perto de quem eu admirei a vida inteira, incrivelmente, assim, nessas voltas que o mundo deu, conseguir chegar mais perto dessas pessoas que me formaram de alguma forma, né? Isso aí foi incrível, velho, de ter começado do rap mesmo. E de eu ter dado um tanto de tropeço, mas ao mesmo tempo ter conhecido um monte de gente que me ajudou nisso. E conheci um monte de gringo que na época vinha aqui para poder fazer um intercâmbio de basquete. Eu colava nos caras para saber qual que era a gíria, para poder ver se descolava um superstar na época, tá ligado? Tiago, a outra pergunta que eu ia te fazer, você já acabou falando metade dela, que eu ia perguntar de referência. O que que você tem de referência, não só da música, né? Assim, o que que você ouve e tal, ouviu na sua vida, mas assim, o que que Uhum. você lê, o que que você vê de filme, o que que você curte de ver no cotidiano, o que que te alimenta para você produzir seu som? Eu vejo alguns filmes, mas não exatamente para poder me inspirar. Não me inspiro muito em filmes para poder escrever, não, sabe? Tenho lido pouco, é difícil para mim ler, assim, porque eu sempre tenho que voltar, muito ansioso, muito pilhado. Então, eu mais ouço música mesmo, assim. E aí acabo que deixo a música me levar para um lugar para eu distrair do que eu estava pensando, que parece que tem uma coisa de forçar que impede, né, de escrever. E aí eu começo a prestar atenção naquela letra ali, ou então naquele som, e aí as coisas começam a se formar aqui, eu vou buscar e prestar atenção aqui. Rememorando algumas coisas. Eu tento poetizar ao máximo tudo que eu escrevo, assim, mas às vezes a gente não tem como fugir de trazer para o formato do rap clássico, que é de reivindicar, de bater de frente e trazer a verdade para a cara. Mas eu tento poetizar ao máximo, porque é, eu penso que eu tento falar bonito onde tudo é feio e sublimar a realidade e tal, porque você sai na porta de casa, já é um soco na boca do estômago. E aí você vai pegar o busão, já é um outro soco na boca. E aí você vai pagar uma conta, já é uma outra parada. Então, assim, tento trazer essa linguagem para poder trazer um outro colorido para a vida, embora esteja falando várias vezes do que machuca a gente. E quem vive guerra quer paz, então eu tento trazer isso também para a linguagem que eu trabalho com ela, que é uma coisa de mais laid back, mais na moral, porque a vida já maceta o tempo inteiro. Para mim, pensei, cara, eu não vou ficar macetando junto com a vida, não.
vou trazer para cá, vou trazer para tranquilidade, para poder a gente ter um outro espaço de relação com a arte, assim, e tal. E aí fui, né, cara? Fui fazendo um monte de coisas, e aí estou experimentando a chance de constantemente me reinventar, né, dentro disso. É, houveram algumas situações em que alguns conhecimentos me colocaram num lugar de paralisia, sabe? A busca pela espiritualidade em alguns lugares ele te poda muito. E aí eu fiquei nesse lugar durante muito tempo, embora eu não condene ou anule todo o conhecimento que eu obtive através dessa busca, mas ele de fato te põe na parede e fala, cara, tem que pensar na doutrina, você tem que pensar no poder das palavras, você tem que pensar nisso, você tem que pensar naquilo. E aquilo te sufoca, você fala, cara, eu não vou poder fazer nada, porque senão isso vai, vou só tomar multa. E aí rolou uma ruptura necessária, assim, que ela não foi absoluta, mas ela foi, em parte grande, em parte muito importante para eu poder continuar, dar um outro fluxo para a minha criatividade. Assisto poucos filmes, ouço muita música, tento ler um pouco, mas o que eu tenho visto bastante é stand-up. Mas é engraçado que isso que você falou de suas letras é uma parada que eu tenho muito com grafite na rua, sabe? Às vezes a galera cobra muito do grafiteiro de ser assim, o tempo todo ser muito político, o tempo todo bater muito, o tempo todo ser muito ácido. E eu já acho que a galera na rua tá tão machucada. Às vezes eu saio na rua como se estivesse numa enfermaria do hospital psiquiátrico. Eu falo assim, gente, eu não posso entrar numa enfermaria e ficar xingando, cara. Eu tenho que ir lá e fazer o possível. Porque, assim, a vida urbana machuca muitas pessoas, né, cara? Assim, principalmente centrão e tal. Eu, quando eu vou pintar, às vezes, eu sempre penso nisso. Eu acho que eu gosto da sua música muito por isso também. Eu consigo criar uma conexão com isso, com esse olhar de, né, assim, não é só bater, tem hora que você tem que tentar calmar um pouquinho também, né? Isso eu achei que faz todo sentido para mim. E nada contra quem bate, velho. Às vezes é preciso bater também, mas cada um tem uma história. E aí eu acredito que, tipo assim, vamos considerar as cores desse grafite, né? Vamos considerar ali, não pode ter só cinza. Eu fico fazendo essa analogia porque eu quero outra paleta agora. Com bem boom bap eu travo uma coisa muito cinza, até mesmo porque foi depois de ter feito esse disco que eu fui entender qual que era a fase que eu tava. Tava um bagulho nublado, de ser um disco em algumas partes assim leve, ele é dentro do processo foi um negócio assim de uma imersão muito pesada, sacou? E eu estava tentando ali de fato aparar várias arestas. E agora eu quero fazer um bagulho mais divertido, velho. Eu não quero ficar aí trazendo textão para poder fazer com que as pessoas de fato comecem a pensar em quanto mais precisam problematizar a vida, que já é um problema a partir do momento que se acorda. E aí isso pode ser lido de várias formas, mas eu pretendo seguir nesse caminho de trazer música como um alívio, um outro espaço para além desse lugar de confronto, porque já tem muita gente fazendo isso, né? E aí a gente sempre teve essa coisa da originalidade. Eu sempre lá de trás, quando ia nas barraquinhas, quando dava um rolezinho no bairro, por fora um pouquinho, quando eu não tinha envolvimento ainda com hip hop, na verdade, tinha os rolês de galera, tinha os rolês de, né, de do PEL 7 linha, ou então dos Nike Air Max na época que dava muito problema com esse rolê de galera despichador, que os caras roubavam desembolado, aí tinha paraíso, você lembra essas tretas que rolava, né, velho? Que a gente via acontecer muito no Santé, no centro e tal. Sempre tinha uma coisa de ser original, sacou? Ô, Pretinho, nossa, essa Zeppelin é original, hein, Zé? Nossa, é original. Então, sempre essa coisa, por mais que não fosse uma coisa, por mais que o contexto de original fosse uma coisa solta, já tinha aquele pulso, né? Ser original, ser diferente e tal. E aí, eu acho que eu trouxe isso para a música por influência dessas coisas assim que a gente cresce em torno. E aí eu sempre tive essa coisa também de tipo, bicho, não, tá fazendo cinza, eu vou fazer magenta com laranja
e sabe? E vou tentar fazer o mais original possível, porque isso foi um dos princípios que eu mais absorvi, assim, do rap também. Tem que ser original, filho. Acabou. E tem uma vez houve um negócio falando de original, que o original tem a ver com esse original, do que é diferente, mas tem a ver com o original da origem também, né? O que que é verdade para você, né? O que está dentro de você, assim. Ah, sim, Eu acho que sim. também tem isso, ir atrás, né? Eu, pelo menos, penso muito, ir atrás do que é verdade para mim no meu trabalho. Então, eu acho que a sua pegada não deixa de passar por aí, né? Ô, É, Tiago, e é interessante porque talvez no grafite ele seja uma dinâmica mais interessante para poder dar uma pro corpo de trabalho, né? Para a música, eu acho que para mim ele chega até a atrapalhar um pouco, porque cada disco é uma faceta. Todos os discos que eu tenho, eles têm uma ele fala de uma forma diferente. O último que eu vou lançar, o próximo que eu vou lançar agora, que é com o Nil, que é um produtor de Jundiaí. Depois você escuta o disco Regina, para você entender. A partir de lá, ele tem vários outros trabalhos que vão te chamar atenção, mas o Regina é o disco que mais chama atenção, porque é um cara que ele fez um disco que põe dentro da casa dele, tá ligado? É um disco muito afetivo, assim. E é um outro exercício de musicalidade, um exercício de escrita também, que eu estou me desafiando, e isso aí que me tira do lugar e faz com que a gente se mova para além dessa lama, saca? Música é meio, não é fim, a gente se encontrou, e aí, tipo, a partir do momento que a gente vai fazendo esses trabalhos, a gente vai encontrando outras pessoas que têm um nível de afinidade que vão construindo a gente, e a gente vai se construindo assim, sacou? Então, eu acho que eu sigo nessa linha, assim. E ainda bem que tem alguém, eu sei, alguém como você e o Edmund, por exemplo, que conseguem trazer a, a, o meu trabalho junto do trabalho de vocês, assim, e me fazem me sentir cada vez mais conectado com essa força que o hip hop cria, de junção. Do caralho. Tiago, nós vamos chegando no final aqui. E aí, aquele momento assim, que se eu não te perguntei alguma coisa que você quer falar, deixar registrado, e inclusive se você quiser aproveitar e fazer o jabá, né? Onde que o pessoal conhece seu trabalho, coisas que estão rolando aí que você acha importante a galera conhecer, mete bronca aí que o microfone é seu. Bom, queria agradecer o Klebcast. Muito obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não troco ideia com essa figura que me ensinou tanto, que a gente se viu crescendo em várias direções ao longo da vida. Graças a Deus a gente está vivão para poder continuar trocando. Queria aqui dar um salve para poder pedir uma atenção para um trabalho que eu estou prestes a soltar, mas já tem 3 singles. É um disco que eu vou fazer junto com o Nil, que é um produtor de Jundiaí. Tem discos incríveis, um dele é o Regina. Tá lá no meu canal do YouTube, MC Matéria Prima. Se inscrevam lá para poder sacar mais novidades. Tem 2 Instagram, tem um que eu gosto de mostrar fotos lá. Eu acho que me inspira muito isso, Binho. Faz tempo que eu não tiro fotos, mas eu gosto de exercitar esse olhar da foto também. Então, eu acho que é uma coisa que me o rap ele passou a se tornar mais importante para mim quando eu comecei a entender o inglês com mais facilidade e via as imagens que eram criadas a partir dos versos, sacou? Igual tem um cara que chama Genius, que me ensinou muito isso. O Aesop Rock, Beans, que é um cara que ele é conectado com um coletivo que chama Antipop Consortium, que tem uma identidade visual muito forte. Os caras são das artes visuais e tal, então tem isso. Então tem um Insta que chama Matéria P, que ele tem umas informações sobre música, sobre lançamentos que eu solto, pá, e tem fotos também. E tem o Matéria Música, que é estritamente música. Se vocês quiserem só ver música, vocês vão com Matéria Música. Se vocês quiserem interagir de outra forma, tá lá o Matéria P. E as músicas estão lá. Tem uma outra música que eu soltei junto com a Mariana Cavanelas, que se chama Mira, e tem uma ilustração da Crioula, que é legal pra caralho. E eu acho que todos deviam ouvir esse som nesse tempo conturbado que a gente vive. Tem um clipe que eu acho que vocês deviam ver que fala muito sobre esse período que a gente está vivendo, mas a música é do ano passado e o clipe é desse ano. Chama Rascunhos de Momento Conturbado, feito pelo Denis Leroy e o Armando Mendes. É um clipe massa pra caralho. E é isso.
Eu fiz assim porque o clipe é massa mesmo, eu vi. E Isso. onde que a galera escuta seu som? Tem nas plataformas Spotify? Tem, né? Tem no Spotify, eu achei o Spotify meio confuso, porque eu tentei colocar o MC Matéria-Prima lá, mas aí eles sempre fundem com Matéria-Prima, que é uma banda de música latina, e tem Matéria-Prima de pagode também. Então procura MC Matéria-Prima lá no Spotify, mas é mais fácil me achar lá no YouTube, como MC Matéria-Prima, que tem todas as coisas lá. É, prazerão falar com você aqui. Só lembrando a Igualmente. galera que essa entrevista e todas as outras estão no meu canal no YouTube. Quem quiser e puder inscrever, me ajuda. E está no Spotify, iTunes, SoundCloud como Klebcast. É um projeto meu que eu quero fazer várias entrevistas e ter um mapeamento do pensamento de quem produz cultura, principalmente ligada à rua e tal, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, prazerão conversar com matéria e, para mim, especialmente, é muito bom ter esse reencontro aqui. Valeu demais, matéria. Legal demais. É nóis. Obrigadão.